Pode falar, começa já já. Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Nós estamos aqui, né? Já pegando a vibe do tema de hoje. Agora é hora de alegria. Vamos sorrir e cantar. Oi, é hoje, hein? É hoje. E aí, amigo, como é que tu estás nessa Depois sexta-feira? dessa abertura eu estou alegre, feliz e cantando. Como é que eu ia estar diferente? Tem que estar. Do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. Vamos sorrir e cantar, verdade. E essa frase nunca foi tão adequada pro momento, né, amigo? Com certeza. Com certeza, gente. Com certeza. É a música que acompanhou a nossa vida, né? É. Acompanhou e acompanha ainda, porque a música fica, né? A música não se dilui, ela fica, né? E aí, gente, vocês já viram, né, o tema que a gente vai abordar hoje, mas antes, vamos lá os nossos recadinhos, gente. Engajem, tá? Comentem, compartilhem, mandem esse vídeo pra frente, tá? Bora engajar, gente. Você que tá no Spotify, faça o mesmo, que vocês podem fazer isso por aí também. Sigam a gente lá no Tique. O arroba do Tique, para quem tá no Spotify, tá na descrição fixado, junto com a chave Pix. Quem tá no YouTube, chave Pix aparece aqui em cima. E o arroba do Tique tá aqui embaixo, tá, gente? Então, se inscrevam lá. Tem uns cortes da hora que a gente posta lá sempre que a gente faz aqui os nossos episódios. E hoje o tema é o seguinte: morreu o Silvio Santos, né, meu povo? O Silvio Santos não vem aí mais, nunca mais, acabou, né? E aí fica aquela pergunta: como fica a TV agora sem Silvio Santos, né? Porque vamos, antes de começar aqui esse papo, é importante a gente frisar o seguinte, tá? Nós não vamos aqui falar do Cênor Abravanel, nós vamos falar de Silvio Santos, tá? Então é importante a gente colocar esse diferencial aqui, porque são duas pessoas, duas figuras que não se misturam, né? Então é necessário que a gente tenha essa separação aqui, porque senão a gente vai cair naquilo de que, porque era uma pessoa controversa e fazia merda por aí. Não, calma lá. A gente vai falar aqui de Silvio Santos, né? Silvio Santos, vem aí. É isso aí. É só esse aqui que a gente vai falar, né? Então, o Cênor é outra história que não vai fazer parte dessa história aqui que a gente vai contar agora. Então é importante a gente entender que Silvio Santos era a última figura, né, amigo? Era a figura remanescente da televisão antiga. Sim. Era o último dos primórdios do começo mesmo, assim. Isso. Da TV. Era o último, gente. Né? Então, quando a gente olha, né, para o SBT, o SBT é aquela emissora que é pura nostalgia. Né? Ela é muito nostálgica. Até hoje, não sei agora, passada 3 semanas do falecimento do Silvio Santos, como é que o negócio vai ficar, como é que as herdeiras vão lidar com isso, né? Porque o que eu acredito, inclusive, amigo, uma coisa que eu até conversava aqui em casa sobre isso, logo que o Silvio faleceu, que era o seguinte: muitas pessoas, eu acredito, que assistiam ao programa Silvio Santos, que hoje é comandada por uma das filhas dele, muito por aquela questão de que ele estava vivo, ele não estava lá,
Mas ele estava vivo, a galera sabia que ele estava vivo, ele estava lá recolhido na casa dele, bonitinho, estava vivo. E existia uma expectativa de que a qualquer momento o cara fosse aparecer lá. Como aconteceu no início do ano, que parece que tentou, né, aparecer por lá para gravar, mas aí ele desistiu. Ele não quis. Eu não sei se foi agora, no início do ano, ou se foi final do ano passado, mas foi nesse tempo aí, né? Então, existia aquela expectativa de que o cara vai de repente aparecer aqui e tal, vai voltar a comandar o programa. Apesar dele já não comandar como ele comandava antes, ele já estava, por uma questão óbvia, né, da idade, já estava muito mais na dele, né? Mas existia a expectativa. Então eu acho que as pessoas assistiam muito mais por conta disso, por essa sensação de que ele pode voltar de repente e por saberem que ele não volta, mas ele tá lá, ele existe ainda, né? Então eu acho que é isso que acontece. O que vai acontecer agora fica difícil da gente saber, né? Vai continuar esse público, uma vez que agora acabou, ele não vem mais, né, amigo? Aí e fica, porque tem muito disso. O Silvio, ele era uma figura tão mítica, né? Era um mito, assim, que eu acredito que existia mesmo essa coisa no imaginário dos espectadores de ele tá agora afastado, mas ele volta, né? E ele já estava afastado há um tempo, né? Uns 2, 3 anos já, né? Isso, por aí. Né? Já estava afastado há um tempo. Mas no imaginário das pessoas, até de quem não assistia o programa, o Silvio Santos era uma figura presente, né? E que ele sempre foi no SBT onipresente. Assim, era a figura onipresente do SBT mesmo, né? Eu lembro que eu vi uma entrevista, não lembro agora quem era, sei que a pessoa falou assim, era um apresentador e era um programa que tinha, eu acho que era um programa de humor, um dos muitos programas de humor que teve lá no SBT, que o SBT era assim, né? Não dava nem pra decorar direito a programação, porque mudava muito, né? A programação. Uhum. E isso tudo era o Silvio Santos que fazia. Era ele que mudava todas as programações o tempo todo. Tanto que o apresentador lá falou que tinha uma sirene, uma buzinazinha, e que eles estavam lá nos bastidores, sei lá, ou decorando fala, alguma coisa assim, passando o roteiro, aí a sirene toca. Aí alguém que era novato falou: que é isso? O que tá acontecendo? E tal, não sei o que. O programa caiu. Essa sirene aqui é que o programa caiu, não vai mais ter. Porque era muito assim, ele era essa figura aqui onipresente do SBT mesmo. Que ele decidia que o programa ia sair do ar, ele remanejava e tal, e acabou e pronto, né? E não vai mais ser assim, né? A gente não fica essa incógnita de como é que vai ser esse futuro do SBT agora sem o Silvio Santos, que ficou desde a fundação até agora, né? Praticamente. Isso. E é importante a gente saber que o SBT, né? Ele, como eu falei no início, ele tá presente, né, na nossa vida desde que a gente se entende por gente. Quando a gente pensa em Chaves, né, amigo? Silvio Santos. Só o que me veio na cabeça. É Silvio Santos, gente, que traz o Chaves, né, pra gente. E então, mantém o Chaves na programação por 30 anos, né? Isso. 30 anos aí. Né? Hoje a gente não assiste Chaves por conta daquele imbróglio que tá rolando entre a família, né, do Chespirito e a Televisa lá no México. Então, esse é o único motivo pelo qual a gente hoje, em 2024, deixou de assistir Chaves, e inclusive a um nível mundial, né? Porque ele não é exibido mais. Até mesmo no YouTube, ele já anda minguado. Um dia desse eu fui dar um confere, as pessoas, para tentar burlar, né, fazem cortes, picotam os episódios todinhos e fazem uma mistura. Aí fazem um vídeo com um episódio, com vários episódios, e transformam num episódio único. É assim que tá hoje para, né, essa nova geração, que de repente pessoas que não viram, tem gente que não vai ver Chaves, né, mas essa geração que vai vir agora não vai mais ter acesso,
né? Essa geração de agora já não assiste, já não assiste, não assiste mais, né? Então, é um programa que é a nossa infância toda, é toda a nossa infância. Então a gente assistiu Chaves nos horários mais, sei lá, hora do almoço, final da tarde, né, amigo? Início da tarde, início da noite, isso ia mudando. E o Chaves, ele era um programa incrível, assim, né? O pessoal fala que... E por isso que tem todos aqueles mitos, né? De que o Chaves teria alguma coisa mística por trás e tudo. Porque é um sucesso que se manteve por 30, 40 anos aí, né? Acho que é 40, né? Acho que é 40, anos, né? É uns 40 anos aí, repetindo os mesmos episódios, em horários diferentes, dando audiência em todos os horários. Eu acho que se ele botasse Chave pra passar 3 vezes por dia, dava audiência nos 3, assim. Né? Sim, gente, é impressionante. Absurdo. Eu lembro que, na época, amigo, que o Chaves ficou sendo exibido na hora do Jornal Hoje, o Jornal Hoje teve um declínio. Porque o pessoal não queria saber de Jornal Hoje. Queria assistir Chaves. Né? Então, já na reta final, ele já fazia aquele mix, né? Eles faziam aquela mistura que era Chaves, às vezes Chapolin e alguns outros personagens pouco conhecidos, né? Pouco evidenciados, né? do Chespirito. E, gente, o SBT marcou a nossa vida, não tem como. O primeiro marco do SBT na nossa vida é com Chaves. É o primeiro, assim. Né? E aí depois vem os programas icônicos, né, amigo, do Silvio Santos, né? Porta da Esperança. Qual é a música que hoje, inclusive, aquele programa da Globo que é exibido aos sábados, que tem aquele quadro musical, isso vem de lá. Tentando adivinhar qual é a música a partir do toque de alguns instrumentos, isso vem de lá. Isso vem de lá. Que quem resgatou isso foi o Faustão. E aí, né, veio, né, esse programa que tá na grade, né, da Globo e trouxe isso de novo, né? Então isso vem de lá, isso é qual é a música. Isso vem daí, né? Então ele tá sempre fazendo marcos assim na nossa vida. E quando... Show do Milhão, né? Show do Milhão, Porta da Esperança. Esse aí a galera parava mesmo pra ver, assim. Né? Pra mim, assim, o amigo vai dizer o dele já já. Os meus programas favoritos do Silvio Santos que eu assistia muito quando criança e adolescente eram Qual é a Música? Gostava muito. Tentação. Lembra da Tentação, amigo? E Topa Tudo por Dinheiro. Eu acho que não tem. Pra mim, esses 3. Quais são os teus 3, amigo? Acho que eu fico com Qual é a Música. Show do Milhão. Gostava muito do Show do Milhão. O terceiro eu fico entre o Topa Tudo por Dinheiro, porque tinha as pegadinhas, né? Ivolanda. Não, tem que ser o Topa Tudo por Dinheiro mesmo, porque as pegadinhas, assim... E o Ivolanda, que ele tem um contrato vitalício, né? O contrato dele com a SBT. Não sei. Eu vi uma manchete dizendo que era vitalício mesmo, assim. Até ele morrer, vai estar lá o contrato dele. E acho que são esses, assim. E era, assim, tem coisa mais icônica do que o apresentador dar aviãozinho de dinheiro pro povo? Exatamente. Era assim, a maior invenção do Silvio Santos realmente foi o Silvio Santos, né? Porque, assim, podia ser qualquer programa, ele sustentava. Ele que inventou esse negócio, né, aqui no Brasil, assim, de ser aí esse apresentador que faz um programa durante horas e horas e horas e horas. Ele que popularizou isso, né? Isso. E depois todo mundo foi indo, né, nesse ritmo. Né?
E é justamente por isso que é um fim de uma era, né? Assim, não que vai, Acaba. meu Deus, não que vai acabar os programas Uhum. e tal, não sei o quê. Mas assim, é um marco, né? É um marco da passagem do tempo, assim. Isso. É como se a nossa nostalgia ela tivesse entrado em extinção, já acabou. Assim, foi extinta, né? Porque o SBT era como se fosse um portal, né? Claro que hoje você tem o YouTube. E aí você, inclusive, amigo, tem vários programas tentação no YouTube na íntegra. Eu descobri um dia desse. Sim. Vários programas topa tudo por dinheiro na íntegra. Então é possível você fazer essa viagem ainda no tempo. Mas a morte do Silvio, né? Coloca como se fosse uma ruptura. É como se a partir de agora entrasse um novo momento, como tu falaste, né, amigo? Uma nova era. Sim. Né? É como se daqui a algum tempo, né? Que isso, inclusive, eu acho que a coisa do legado das filhas, né? Seguirem com a questão do legado, eu acho que o legado é elas manterem a emissora no ar. Né? Não elas manterem os programas, porque o carisma do pai, elas não possuem isso daí, não tem o que falar, né? Então, o Silvio Santos era o único ponto final, não tem como, né? Então, o cara que caiu dentro de um tanque cheio d'água, E saiu de lá rindo, né? E dando gargalhada, rindo, né? O cara que se lançava, se jogava naquela esteira humana, os caras puxando, e ele se estabacando de cima e embaixo, né? Então, não vão fazer isso. Ele, às vezes, quando ia jogar o aviãozinho, ele subia na cadeira, aí se desequilibrava, caía por cima lá das meninas do auditório. Era uma loucura, gente. Isso acabou. Né? Isso daí realmente a gente coloca um ponto final. Acabou. E não vai ter. É isso que também não vai ter, né? Esse nível de carisma, de que. Assim, o único apresentador que hoje segue um pouco essa linha, já seguiu, não sei se hoje tá seguindo ainda, né? Mas de se pôr ao ridículo, de se expor ao ridículo, era o Rodrigo Faro, né? Era o único apresentador que fazia essa linha. Né, que ele ia e se fantasiava e não sei o que, fazia a maior palhaçada e tal, não sei o que lá. Inclusive ele que tá fazendo, né? Não sei se foi a melhor escolha, que tá fazendo o Silvio Santos no filme, né? Agora, ainda não vi o filme, como é que vai ser. Achei uma escolha muito arriscada. O Rodrigo Faro, não por ele ser mau ator, nem nada disso, ele é um bom ator até não, ele é um bom ator, mas por conta dele ser um rosto muito conhecido, né? Sim. É difícil, ele vai ter que tirar a cara dele de Rodrigo Faro da cabeça das pessoas, vai ser quase, eu acho quase impossível. É verdade. Né? Fazer ele, será que vai conseguir? Tem gente que diz que não gostou, né? Tem gente que diz que o filme é bem ruim, né? Mas a gente ainda não assistiu, gente. Inclusive, se você já viu, você deixa aí nos comentários, né? Se é legal, se não é. Mas eu acho que toda, né, a equipe de apresentadores que a televisão tem hoje bebeu muito do Silvio, né? Com certeza. Né, amigo? Bebeu muito do Silvio, gente. O Silvio, ele transcendeu essa figura, esse personagem que ele criou, que ficou tão presente na vida assim, das pessoas, da televisão das pessoas, que ele transcendeu e foi pro imaginário. Né? O Silvio literalmente virou personagem, assim. Qual é o outro apresentador que tem dezenas e dezenas de imitadores? Né? Virou um ícone pop mesmo, virou um ícone cultural, virou uma figura cultural mesmo, né? E agora, com o falecimento, aí é que vira mais ainda, né? Porque perde a coisa do pessoal e vira... O que permanece é o personagem, o que permanece é só a figura. Né? Isso. E aí é que fica mesmo.
Com Então, certeza. Uhum. aí é que a figura vai se fortalecer, né? Prova disso foi quando ele faleceu, o destaque que as outras emissoras deram. Inimaginável, né? Você vê a programação da Globo parar Sim. para fazer a cobertura da morte de Silvio Santos, né? Então, gente, a TV tava ligada aqui em casa no dia, né? E aí tava aquele programa de casa, né? E aí, gente, nós estamos recebendo aqui uma informação do Jornal Hoje que acaba de falecer Silvio Santos. Foi confirmada a morte dele e tal, papapá, papapá. E todo mundo ficou. Porque o cara já estava velhinho, já estava doente, estava internado, mas a holofotação que sempre foi dada para ele foi tanta, que a gente colocou o Silvio Santos como se fosse um cara imortal. É. O cara nunca vai morrer. Um belo dia a gente vai colocar no SBT e ele vai estar lá. Quem quer dinheiro, fazendo palhaçada, entendeu? Porque a gente se assustou. Eu me assustei. A gente Como enxergava é tanta figura, né? isso? A figura do Silvio Santos que a gente esquecia que era uma pessoa que estava ali e que as pessoas as pessoas morrem, né? Isso. E aí um belo dia aconteceu. Aconteceu. Né? E aí, eu disse, como é? O Silvio Santos morreu. Foi, ele morreu. Gente, aí a partir daí a programação da Globo parou, o Jornal Nacional foi só sobre ele. No dia seguinte, a mesma coisa. A grade da programação da emissora mudou. Inteira só por causa de Silvio Santos. Porque, como eu falei no início, independente, né, do que o Senhor Abravanel tenha feito, independente, ele criou o Silvio Santos. E o Silvio Santos é essa figura mítica, mitológica, né, que vai estar ali sempre, né, numa posição de destaque, né? A gente nunca vai conseguir esquecer esse cara. A gente nunca vai conseguir esquecer. Uma coisa que eu até comentei aqui, amigo, que impressionante. Desde os jingles que ele fazia, esse lararara, lararara, né? Aquele outro do Pedro de lararara, lararara, que esse tem um pé, né? Ele teve como base uma música da União Soviética, né? Que isso, né, veio à tona, que ele usou essa música, uma música da União Soviética e tudo, para fazer o jingle, né? E o poder, a forma como ele colocava isso, era tamanha que quando você escuta, parece que te puxa para uma máquina do tempo. É impressionante isso. Até a minha tia aqui, ela falando, né, que quando ela... Gente, porque foi sábado e domingo inteiro, assim, o dia do falecimento dele e o dia seguinte, aquele lararara, lararara, agora é hora. E a minha tia disse, gente, pelo amor de Deus, parece que eu tô assim viajando no tempo. Que coisa impressionante. E uma coisa que eu senti, a gente se vê lá atrás, almoçando criança, né? Com os avós, nossos avós ali, tudo, comendo aquele almoço do domingo que era diferenciado e tudo, e o Silvio Santos passando. Isso é muito forte, isso veio muito forte. Então é uma coisa que não tem como a gente dissociar isso aí. Não tem como, gente. A gente não pode negar isso. Não tem como negar o que esse cara fez. Sim, esse cara marcou. Esse cara marcou. Esse cara, ele soube, amigo, inclusive, comunicar dentro desse contexto da comunicação, quando a gente lança, assim, uma luz sobre isso, né? A gente vê que o cara, ele tinha estratégias de comunicação que comunicólogos talvez não tenham. Ele sabia, ele tinha um conhecimento quase que acadêmico da comunicação, porque ele sabia falar
com as pessoas de uma forma que ele juntava multidões. Inclusive, ele quase foi presidente da República justamente por causa disso. E ele teria sido presidente da República muito provavelmente se a candidatura não tivesse sido impugnada, né, amigo? Por conta dessa força que ele tinha comunicacional. É impressionante. É todas essas coisas que, por isso que ele é importante, é icônico e é único até então na história do Brasil, assim, e não vai ter outro ícone em termos de apresentador de televisão que barre Silvio Santos. Por quê? Porque não tem outro apresentador que se comunique dessa forma tão direta com o público, entendeu? Que saiba, sabe? Ele era hipnotizante praticamente, né? Ele mantinha a atenção, comunicava diretamente, não tinha muito rodeio, sabe? Não tinha muito discurso. Ele, graças a Deus, ele não fazia discurso. Né? Não tinha. Hoje, quando a gente assiste os outros apresentadores, sempre tem um texto. Textão. Né? Sempre tem o teleprompter lá, cheio de texto. Não tinha. Isso. Com ele não tinha. Eram os quadros ali e tal. Ele ia, vai, apresentava, falava e tal. Saiu umas merdas aqui e ali. Umas coisas engraçadas e pá, mas seguir em frente e tal. Hoje a gente vê os apresentadores, no geral, é texto, é roteiro enorme e tal. É muito diferente o trabalho, né? Assim. Outro que segue essa linha meio que, né, quase improvisada era o Faustão. Né? O Faustão também seguia essa linha assim do supetão. Né? Quem sabe faz ao vivo, louco, meu, né? Tanto que o bordão dele era esse, né? E realmente no programa do Faustão, quem ia lá tinha que fazer tudo ao vivo mesmo, né? Era ao vivo perdido mesmo. Na noite ferrada. Era ao vivo. Isso era muito bacana, acho legal. Muito, Quem faz isso hoje é o Altas Horas, né, também. Ele foi ficando um pouco mais engessado, o Fausto, já na reta final. Ele já foi ficando mais, né, pouco antes dele sair da TV, né, ele já foi ficando assim mais engessado, ele já foi ficando mais sisudo, né, porque antes jogavam pipoca na cabeça dele, aquele balde de pipoca na cabeça dele, né, quando ele era jovem, ele começou com o Domingão, né, e aí jogavam pipoca nele, e ele escorregava, né, era uma loucura. Ele era bem bagaceiro, assim como o Silvio Santos era também, né? E isso, né, desses apresentadores, dessa escola de apresentadores de televisão bagaceiros, que daí a gente vai pro Chacrinha também, que aí era uma festa, era um circo, era tudo. A origem disso tudo, né, o Chacrinha, bicho, aí era... E a corneta, e não sei o quê. Abelardo Barbosa. Era uma loucura. E isso a origem vem daí mesmo, né? Vem do circo, né? A origem, porque na época que a TV surge, né? Aqui no Brasil, pelo menos, o grande entretenimento ainda era o circo. O circo, quando chegava na cidade, parava a cidade, qualquer cidade, né? Não tinha... O cinema não era tão popularesco, né? O cinema, inclusive o cinema brasileiro até hoje já ficou bem mais popular do que era antes, mas na época era muito menos, né? E o circo era o que movimentava. Então, acho que tem muito a ver disso, né? Quando a TV surge, quem é que vai pra TV, né? Traz muito dessa coisa. Os cenários meio que parecem circo também, né? O do Chacrinha parecia um circo. O do Silvio também tinha muito aquela disposição de circo. Inclusive a arquibancada subindo, né? Uma coisa muito de circo também, né? E sobretudo essa questão circense era bem perceptível no Domingo no Parque, né? Que ele fazia, né? Que era aquele programa com as crianças, né? Que é de onde origina lá a musiquinha, né? Que vem daí, né? Dessa época.
que eram personagens, pessoas vestidas como personagens, enfim, era aquela coisa mesmo bem circense mesmo, né? E uma questão que me ocorreu agora, que quem analisou isso assim com um brilhantismo assim, impecável, foi Senhorita Bira, que fez um vídeo sobre análise semiótica da postura dele, do Silvio, que uma coisa que ele percebeu é que ele estava, né, sempre no meio ali do auditório, né? Tinha aquele corredor onde ele transitava, as colegas de trabalho, que era como ele se referia, né, as mulheres que integravam ali o auditório, e aí ele passeava, né? Às vezes ele entrava entre as cadeiras, aí por que isso, né? Dentro de uma questão semiótica. Igualdade, né? Ele queria passar a coisa da igualdade. Aí ele vai e coloca, vamos analisar o Faustão. O Faustão, ele se colocava no palco, ali, onde ele recebia as pessoas, os atores, os famosos, a plateia estava de frente para ele, ele nunca chegava até lá, ele colocava uma pessoa que ficava infiltrada lá no meio da plateia com o microfone, que quando ele queria perguntar a opinião da plateia sobre alguma coisa, aquela pessoa ia lá e fazia esse intermédio para dar a sensação do quê? Distância. Distanciamento. Então ele não se comunicava diretamente com aquelas pessoas. Ele precisava de um intermediário. Ele não chegava perto. Por quê? Porque caso acontecesse alguma cagada, a culpa não era do Faustão. A culpa era do intermediário que não estava sabendo conduzir o negócio direito. Como várias vezes aconteceu, inclusive. E depois eu fui me lembrar e disse, caraca, e às vezes aconteciam umas cagadas mesmo federais, assim, da pessoa que estava ali sendo, né, o mediador, ficar meio que numa saia justa, porque às vezes a pessoa dava umas respostas, porque a plateia fala qualquer coisa, falar umas coisas meio complicadas, e aí a pessoa ficava meio... Aí tirava, será que eu tiro aqui o microfone da boca da pessoa? Será que não? E ficava aquele mal-estar, né? Eu falava, ô louco, bicho, né? E ficava aquilo, né? Constrangedor. E o Silvio não. Ele chegava lá, colocava o microfone na boca da pessoa, a pessoa ia, falava qualquer bobagem, e aí ele ria junto, ele embarcava na sacanagem, e o negócio ia. Ele não tinha esse medo, não. Ele sabia conduzir o negócio sem que ficasse uma coisa constrangedora, né? Como, né, acontece naquele episódio, não sei se vocês viram isso, vocês que estão assistindo, vendo a gente, ouvindo a gente, e se tu já viste, amigo, que é uma menina, acho que no Domingo do Parque, o programa, ela faz uma piada com ele. Ah, você conhece o bambu? Pega o bambu e enfia no teu... Né? Ela faz uma piadinha com ele e ele fica ali, sabe? Sem perder o jogo de cintura, sem demonstrar o constrangimento. Ele embarca na onda também, né? E o cego e olha que pra época, né? A gente tá falando de uma época que a TV ainda era preto e branco ainda, né? Era uma piada pesada, super, né? Vindo de uma criança. Vindo de uma criança, então... e ele soube segurar a onda ali, né? E tal. Tentar se sair de uma forma cômica. Né? Isso. E foi. Né? Então é uma coisa que é única. E essa questão, como a gente está colocando aqui, desse poder comunicativo dele saber conduzir o negócio, né? Com maestria. Ele, sabe, ele ficava super bem. Tem um outro episódio também que é muito clássico, que foi super reverberado agora, com a morte dele, que é uma crise de riso que dá no Lombardi. O Lombardi, para quem de repente não sabe, Lombardi era um cara que era só a voz. Ele não aparecia. Então, o Lombardi, ele interagia com o Silvio sem nunca aparecer.
a gente só foi saber, conhecer quem era Lombardi quando o Lombardi morre. Eu lembro que aí quando deu na Globo, né, que ele teve um infarto fulminante, e aí apareceu o rosto do Lombardi. Mas quem era o Lombardi? Que até então ninguém sabia. Lombardi era guardado assim. Isso tudo também era muito legal, né? Lombardi era guardado ali a 7 chaves. A gente ficava imaginando quem era o Lombardi, como será o Lombardi. Então ele chegava, né, no programa, o Silvio, e aí ele dizia Lombardi, que era para puxar, né, a voz do Lombardi. Ele dizia oi, Silvio, né? E aí começava a interação entre eles. E nesse episódio que acontece no Tentação, até dá uma crise de riso no Lombardi, e aí ele começa a rir também. Aí o Silvio vai querer fazer sacanagem com ele, sacanear ele, e aí o Lombardi diz, cala a boca, Silvio, cala a boca. Porque ele não consegue parar de rir, e o Silvio Santos dando corda pra ele cala a boca, Silvio. E ele não consegue. E é um episódio muito, muito interessante, assim, eu não lembrava disso, né, mas, e eu disse, caraca, e é cômico, é muito engraçado, dá uma crise de riso. Eu pago você pra falar, eu não pago você pra ficar rindo. Aí pronto, aí é que o negócio não presta mesmo. Aí ele começa a rir, o riso fica fora de controle. Então isso tudo é o saber conduzir, e o cara era mestre nisso. Era mestre. E hoje, tipo, se isso acontece hoje, uma crise de riso entre o apresentador e alguém que esteja lá dividindo o palco com ele, fica uma situação embaraçosa. Fica aquela coisa de que, ai meu Deus, eu não posso aqui estar rindo, eu tenho que estar sério, eu tenho que estar, né, firme aqui, não, eu não posso rir. Os apresentadores hoje não se permitem isso, né, amigo? É totalmente diferente. Não se põe, né, ao ridículo, ao cômico, isso. Não se expõe a isso, né? Inclusive a diferença, né, estava comentando aquela coisa do Faustão e do Silvio, né, as diferenças dessa interação com a plateia. O Silvio meio que ele já se blindava de qualquer coisa que a plateia... Parece que ele aprendeu com a meninazinha lá da piada. Que ele já vinha de carrão de cena. A plateia que tinha que se defender. Isso. Porque ele já chegava arregaçando já o negócio. Isso. Que aí a pessoa que ia ser abordada ou entrevistada ou que ia falar com ele é que tinha que ter muito jogo de cintura para não deixar a peteca cair, porque ele jogava mesmo para cima. Jogava, e a pessoa tinha que ir sambando junto, né? Já é o contrário, já, por exemplo, dos outros, de um Faustão e tal, que o quê? Que ele ia seguindo uma linha normal, assim, sem muita exposição, e se a pessoa desviasse, descarrilhava tudo, né? Com o Silvio já era o contrário. Ele já saía meio do trilho, então não tinha como muito, sabe? Isso. Pra onde fosse era lucro. Tudo era lucro que rolasse, porque ele já saía. Era irreverente, né? E a marca, né? A marca dele era isso, né? Isso. E uma coisa que eu vi também agora nesse período da morte dele, né? Porque a morte dele, gente, ainda vai ficar ecoando essa perda por um certo tempo. Apesar de hoje já tá diminuindo, perdendo, né, o fôlego, mas ainda reverbera, né? Porque agora a pergunta central é: o que vai ser do SBT, né? O que é que vai ser do SBT? O que a gente pode esperar do SBT? Ninguém sabe, né? Ele vai mudar totalmente, uma vez que o Silvio não existe mais e ele comandou até o fim, praticamente, né? Interferia muito nas coisas que aconteciam lá. E agora? Como é que vai ser? É porque o cara, ele tinha o feeling do negócio, ele tinha o time do negócio, ele sabia, né? Apesar da idade já muito avançada. Agora, já nos últimos anos, eu acho que nos últimos 3 anos, eu acho que a interferência dele já tinha parado, né? Já tinha ficado totalmente nas mãos das filhas. Mas ainda assim, as filhas ainda seguiam aquilo que ele já tinha determinado antes, né? E agora? As diretrizes, né? Isso. Que ele deixa de existir, né, amigo?
como é que fica? É uma questão, porque olha, por exemplo, uma coisa que foi o Silvio que segurou na unha, que fez permanecer a programação infantil no SBT. Isso. Que os outros canais todos tiraram, porque, né, teve aquela questão de que não, decisão judicial barrou, né, as propagandas infantis. Isso. De produtos infantis, de brinquedo. Quem viveu os anos 90 e até um pouquinho dos anos 2000 lembra, né, os produtos da Estrela, da Mattel, né, todos aqueles comerciais Gulliver. que passavam, Gulliver, Hot Wheels, tudo. E isso fazia com que todas as emissoras tinham programas infantis, passando desenhos diferentes, passando programações diferentes. A gente tinha no SBT o Bom Dia e Companhia. Na Globo a gente tinha a TV Globinho. A Record passava também muito desenho no sábado deles. A Band Tinha na época da Manchete, né, amigo? tinha Manchete. Tinha a Band com o Band Kids, né? Então tinha muita programação na TV aberta, né? E isso acabou com o tempo. Isso acabou, não tem mais volta. E só o SBT continuou. E o SBT, na época, nos anos 90, por exemplo, pra gente ter uma ideia, o SBT passou aquele desenho, aquele anime que tinha do Street Fighter. Ele passou no SBT chegou no SBT antes de passar na TV a cabo no Brasil. A TV aberta passou primeiro do que a TV a cabo. O Silvio conseguiu pegar primeiro, o desenho passou primeiro. Ou seja, era um negócio muito diferenciado que acontecia lá, em termos de programação. E aí que a gente realmente não sabe como é que vai ficar isso, o que vai acontecer. Será que vão manter? Será que, né? O que vai rolar? Qual é o rumo, né? Que a gente Porque uma hoje, incógnita que a gente não tem como saber. Né? Isso, a única coisa, gente, que eu já li sobre isso é que parece, né, de acordo com o portal de notícias, é que ele vai ter a sua plataforma de streaming, o SBT. Então, agora resta saber como serão esses conteúdos que eles vão levar lá. Né, porque a filha dele, né, que é uma das filhas que é a vice-presidente, agora presidente, né, da emissora, ela disse que isso era uma coisa que ele queria muito e que ele estava super empolgado porque ele queria que o SBT tivesse, né, a plataforma de streaming. Então percebam que ele não estava tão desconectado da realidade assim, né? Ele ainda estava, né? Eu acho que ele já foi ficar assim, já mesmo bem na reta final, que eu li que o Carlos Alberto de Nóbrega, né, numa entrevista, inclusive foi uma entrevista que caiu para mim, eu acho que uns 3 dias antes do falecimento dele, que ele falava que ele sentia muito pelo fato de não poder mais visitar o Silvio, porque tinha sido uma escolha dele. Não, eu não quero receber visitas e tal, quando ele foi ficando recluso, né? E aí ele disse que ele soube através de um sobrinho dele que nessa reta final, né, ele já estava totalmente assim fechado, né? Muito fechado, e ele passava o dia inteirinho sentado na frente da TV, reassistindo aos programas antigos dele. E aí ele ficava o dia inteiro assistindo, se olhando, né? E disse que isso chamou muita atenção dele, né? Quando ele soube que ele estava com essa postura, né? Isso já bem na reta final. Mas anteriormente ele ainda estava nesse poder. Tanto que ele estava feliz por saber que o SBT teria streaming. E aí a filha lamentou, né? Porque ele não viu. Disse, poxa vida, papai não vai ver isso que ele tanto queria e tal. Então,
Isso já é uma coisa que se sabe meio que de uma forma nebulosa, né? Mas se sabe que provavelmente vai vir aí essa novidade, né? O SBT com a sua plataforma de streaming, que é um avanço tanto, né, amigo? Com certeza, né? É uma coisa que tem que rolar, né? Porque as outras, por exemplo, a Globo tem o Globoplay, né? E tal, para proporcionar uns conteúdos assim mais específicos, né? Mais de acordo com o interesse do público e não com o do anunciante, né? Uhum. É uma alternativa boa o que hoje eles estão fazendo, mas é só isso que a gente sabe, né? Só isso. Até o momento a gente não tem o quê, só né? o que se sabe é essa novidade. Assim, talvez as pessoas que sejam muito, extremamente, excessivamente nostálgicas e que de repente não abram mão, né, sintam muita falta, né, daquilo que o SBT entregava antigamente. Mas, gente, existe um fator aí que é muito complicado, que é tempo, né? Hoje, será que nós, né, com essa cabeça que nós temos hoje, dentro do tempo que nós estamos vivendo hoje, nós nos sentaríamos para assistir Porta da Esperança? Provavelmente não. Né, amigo? Provavelmente não. Por toda a nostalgia que existe e tal, hoje, certamente não. Imaginemos que de repente as filhas dele decidam colocar no ar todos os programas, né, que ele fazia. E tem uma outra notícia também que eu vi esses dias, é que vai voltar o Show do Milhão. E parece que o Show do Milhão ele vai ficar dentro do programa Silvio Santos, que até agora esse programa vai permanecer desse jeito, com esse nome. É como se fosse um quadro dentro do programa Silvio Santos, né? Aí também vai ter que esperar para ver, né, como é que fica aí o negócio. E aí, hoje a gente pararia para assistir Tudo em Nome do Amor? Um programa que era longo, né? Na época não tinha Tinder, meu povo. E a galera recorria ao SBT, que tinha uma série de programas com esse viés, né? Que era Tudo em Nome do Amor, Chaveco, Namoro na TV, por aí vai, né? Muito provavelmente não, gente. A gente não sentaria para assistir hoje um programa assim. Não. Muita gente hoje já nem televisão assiste, né? Uhum. Porque, né, tem uma coisa que assim, o tempo, a tecnologia, né? A era dos streams provocou algumas alterações no comportamento do telespectador, né? Por exemplo, teve uma época em que a sensação do ano era o anúncio dos filmes que iam passar na programação. Você lembra? Sim. Que tinha isso. Nossa, eles faziam um estardalhaço. Vai passar tal filme. Ixi, eu me lembro quando o SBT mesmo fez um acordo com a Warner, né? Que aí eles passaram a trilogia de Senhor dos Anéis, todos os Harry Potter, e não sei o quê. Eu lembro. E na época era uma sensação muito doida. E aí foi um negócio. O SBT realmente, nessa época, teve uma audiência muito boa com isso, né? Com séries também, né? O SBT passava muitas séries. O Maluco no Pedaço foi febre no SBT. Eu, a Patroa e as Crianças, foi febre no SBT também, né? Punk, A Levada da Breca. Punk, A Levada da Breca. E muitos, né? Eles passavam muitas séries assim. E isso hoje em dia já não cola mais, né? O telespectador não faz mais a cabeça de ninguém série internacional na TV aberta. Por quê? Porque hoje todo mundo tem ou internet ou streaming e a pessoa tem acesso a isso antes de passar na TV aberta. Então quando chega na TV aberta, já não é mais novidade para ninguém. O Breaking Bad, né? Aquela série que, super famosa, super bem assistida e avaliada lá na Netflix.
E passou na Record ou foi na Band? Acho que foi na Band que passou. Mas passou, e aí? Entendeu? Porque já é outra coisa. Todo mundo já assistiu no streaming. Se passar na televisão, todo mundo vai reassistir e tal. Filme já não é mais uma coisa, né? Na TV aberta, assim. Que, como já foi. Como, pô, filme inédito na tela quente. Caramba! Nossa. Lembro. A tela quente era o lugar de passar filme inédito. Ainda é, eu acho. Supercine, amigo. Supercine, que era só uns filmes assim de suspense e tal. Cine Belas Artes, que passavam os filmes. Sim. Então, coisas que marcaram. Essa coisa também é interessante, né? Ter a hora de ver. Vai passar tal hora. É um negócio que também já foi, acabou, né? Acabou. Isso já... Na nossa cabeça já não tem mais. Tem na televisão, mas já é um negócio quase um fóssil. Porque não faz mais parte do nosso costume ter uma hora certa pra ver alguma coisa, né? E é isso que derrubou, né? Derrubou, assim. E os programas do Silvio eram programas sempre muito extensos, né, amigo? E hoje a gente vive num mundo muito veloz. Muito, muito. Então, nós não pararíamos, porque o Silvio Santos, gente, você que de repente é mais novo e tá ouvindo a gente, ele começava na hora do almoço, ele terminava 11 horas da noite. A gente ia dormir com o Silvio, né? E aí, ainda tinha um detalhe, né, amigo? Quando terminava o Topa Tudo por Dinheiro, o SBT saía do ar. O SBT saía do ar, ele se despedia, entrava uma narração, uma locução, dizendo que agora a emissora encerra a sua programação. Era mais ou menos assim. Se você der um Google aí, você vai encontrar. Se você colocar encerramento programação SBT, você vai encontrar esse vídeo. Porque eu fiz isso e achei, gente. A pessoa se despedia, o cara se despedia lá, a locução se despedia, né? E aí ele dizia até amanhã, em mais um dia, tinha todo um texto, tá? Mais um dia, não sei o que, papapá. Se despedia, a programação encerrava, a gente ia dormir. Então era uma coisa muito longa, com a mesma pessoa, né? Só mudava os ternos, porque, né, cada programa ele fazia, né, gravava num momento diferente, né? Então era uma roupa diferente, mas era Silvio Santos que estava lá, que ficava o nosso domingo inteiro, né? Aí quando chega o Gugu, né, aí ele intercalava com o Gugu, dava aquela parada para o Gugu entrar na programação. O Gugu entrava, né? Mas o Gugu era dentro do programa Silvio Santos, porque o programa Silvio Santos não é o que é hoje, que é um programa de fato. Não, o programa Silvio Santos era o domingo inteiro com ele. Era o domingo inteiro. Então, vem o Gugu, aí ele dividia lá o tempo com o Gugu terminava, aí vinha telecena, o baú da felicidade, aí vinha Em Nome do Amor, aí o Roletrando, Topa Tudo por Dinheiro, enfim. Hoje a gente não tem como ficar, né, nessa vibe, porque a gente tá num tempo muito veloz, a gente quer, olha, rápido, bora rápido. Hoje a gente olha para os programas que, né, são exibidos, a gente diz, caraca, tudo isso, né, amigo? O cara ainda tá aí. E tipo, ele tá 2 horas só apresentando. Ele tá 2 horas só apresentando. Ainda esse cara. Ainda esse cara falando aí. E a gente se esquece. Esses quadros que demoram muito, ainda tá nesse quadro. Isso, ainda tá nesse quadro. Eu lembro do Arquivo Confidencial. Era, o Arquivo Confidencial demorava. Meu Deus do céu. O Faustão parece que não tinha fim com aquilo. Não tinha. Ia embora. E falava mãe, pai, cachorro, papagaio, periquito, vizinho. Todo mundo que conhecia o famoso. E aquilo parece que era interminável. E a gente esquece que a gente assistia Silvio Santos. Que era o dia todo, que era pior ainda, né? Todo.
né? Que era o dia todo. Mas aí a gente reflete uma coisa sobre isso, né, amigo? Por que a gente ficava de boa naquela época assistindo Silvio Santos e a gente achava um tédio assistir o Arquivo Confidencial? Porque o cara sabia conduzir o negócio. Ele dinamizava, né? Era muito dinâmico. Era não muito ficava dinâmico. numa coisa. Isso. Vinha um quadro, vinha outra coisa, vinha pegadinha, vinha tal, não sei o quê. Aí ele chamava alguém da plateia. Era toda hora acontecendo algumas coisas, né? Fora a cara do Silvio Santos também, que já era um show à parte, né? Aquele sorriso gigantesco. É. Aquele cabelo muito bem penteado, né? Então, o cara fazia o negócio acontecer. Ele fazia. Então, a gente, naquela época, não achava entediante. Hoje, a gente acharia. Sim. Porque o nosso tempo mudou. E é uma coisa natural, gente. Nossa cabeça é outra, né? A gente vive num mundo muito mais acelerado. A gente certamente, se hoje Silvio Santos tivesse 40 anos e fosse lançado na televisão brasileira com este programa, a gente não ia conseguir assistir. Por causa do tempo. E é aquilo que a gente trouxe aqui nesse episódio de hoje, já se encaminhando para os momentos finais. Como é que fica a televisão após ele? Porque ele foi o último. Ele vem lá da época do Ari Barroso, quando o Ari Barroso tinha programa de televisão. Gente, né? Uma coisa arcaica, né? Flávio Cavalcante. Então ele é daí. Ele vem de toda essa época, com essa galera, né? E aí a gente surge, acompanha ele, né? Cria aquele apreço por aquela figura do Silvio Santos, né? Que ele é uma figura à parte, né? Totalmente desconectada do Senhor, né? Tanto que ele cria Silvio Santos justamente para isso. Inclusive ele fala isso num determinado momento, numa entrevista que resgataram com a morte dele, que ele diz que ele criou o Silvio Santos. Ele fala isso. Eu criei o Silvio Santos. Silvio Santos e Seno, ele diz isso. Silvio Santos e Seno são pessoas totalmente diferentes. Seno é essa pessoa que você está vendo aqui, ele fala na entrevista. Esse homem sério, empresário. Silvio Santos é aquele que você encontra lá nos domingos. E era exatamente isso que acontecia. Ele tinha muito bem delimitado isso. Onde começava um, onde terminava o outro, né? Então, era isso. Hoje, a gente realmente pode afirmar que toda aquela impressão que a gente tinha de uma televisão antiga, né, amigo, acabou. Morreu definitivamente. Morreu. O último, né? O último pilar, digamos assim, né? Isso. E aí a pergunta, né, como é que fica? Como é que vai ser a televisão daqui a alguns anos, né? Houve essa ruptura definitiva, né? Né? E aí passou agora esses tempos, não sei se foi antes ou depois do falecimento, acho que foi antes, né? Mas passou que estava tendo um congresso que eles já apresentaram um protótipo da nova TV digital que vão lançar a partir de 2025, 2026. Já. Que aí vai misturar, vai ser o sinal misturado, vai ser o sinal digital, mas conectado com a internet também, que vai possibilitar o quê? Por exemplo, tu tá vendo uma novela, vai ser totalmente interativo o negócio. Tu tá vendo uma novela, e aí o teu controle da televisão, tu vai poder, por exemplo, o cara tá com um relógio na cena da novela, tu vai poder ir mexendo e selecionar o relógio que ele tá e já ver o preço lá na novela. Ou seja, abre espaço para um novo tipo de propaganda de anunciante. Não vai mais precisar ter Tomara que eles levem, se eles levarem para esse lado, eles vão ganhar, vai ser muito bom. Não vai mais precisar de tanto comercial. Porque o comercial já vai estar dentro. Na verdade, o comercial em si não vai sumir.
Isso é ilusão nossa, né? Uhum. Não vai sumir. Mas eles vão ter, vai ser uma nova fonte de receita e uma nova fonte de anúncio. Vão poder anunciar sem precisar esses anúncios constrangedores que tem, né? Dos atores na novela ficarem falando da marca. Umas conversas nada a ver, né? Menina, olha só. Ai, agora eu só compro, só pago tudo nesse banco aqui. E não sei o que. Ah, agora é uma facilidade. Tu ainda não tem, não, Ou fulana? então, Né? quando é da Coca-Cola, igual um dia desse, na novela das 7. Ai, eu tô com uma sede. Ai, eu trouxe aqui uma Coca geladinha pra gente. Ah, é o melhor refri da vida. Só faltou tocar o jingle no final. Caramba. Caramba. Assim, né? Pô, ninguém nem conhece Coca-Cola, né? Nem Uhum. precisava falar o nome. Né? Coca-Cola é uma marca que, porra, dava pra fazer comercial na novela sem falar o nome, porque Coca-Cola, né? Uhum. Ah, não, Uhum. tem que falar o nome. E aí, nessa TV nova digital, já seria já. Tu já poderia ir lá e ver. E aí subiria uma abazinha já com preço. No link pra comprar, se tu quisesse. Né? Eu vi isso aí que tu falaste, amigo, no Jornal Nacional eles apresentaram isso, né? Eles até deram o exemplo das próximas Olimpíadas, que aí você vai pegar, vai apontar o cursor do controle para aquele atleta e aí vai abrir o histórico, vai falar quem ele é, vai dizer quantas medalhas ele já tem e tudo. É outro nível, né, gente? Nossa. É outro nível. Nos jogos de futebol, tu vai estar lá, né? O jogo passando, tu vai poder escolher o ângulo e vai poder também escolher o áudio da torcida. Tipo, tu pode ouvir só a torcida do teu time, tu não vai precisar ouvir a torcida do outro lado. Olha aí, gente. Olha só. Né? Então, o futuro tem grandes possibilidades aí, entendeu? Né? Algo que se encerra, outra coisa que começa. Não necessariamente é ruim. Claro que, né? Com finais de ciclos sempre se perde alguma coisa. Uhum. Que é inevitável, né? Mas às vezes perder alguma coisa, né? É necessário para que venha algo novo também. Então, para que haja uma evolução, né? Uma renovação, né? E tal das coisas. Então a TV tem um caminho aí a seguir, né? O streaming não matou a televisão, não. Só que a TV, eu acho que a TV ela não pode se propor a competir com o streaming. Isso não pode. Por exemplo, isso da TV produzir, ou então querer passar filme, querer passar série estrangeira. Hoje em dia isso já tem né, um serviço que é só para isso. Uhum. A TV brasileira tem que se propor mesmo a produzir conteúdo nacional, né, a programas ao vivo, que aí o streaming não tem como competir. Acho que a TV vai nesse sentido. Programa de auditório ao vivo, programas assim que não tem outro serviço que faça. E é o que menos ela faz, né? Inclusive, amigo. Eu acho um absurdo, né? Que deveria ter os programas ao vivo. Porque não tem necessidade nenhuma de ser aquele programa todo ali engessado, né? Todo editado, né? Coloca ao vivo. Deixa rolar. Realmente deixa rolar ao vivo. Deixa rolar ao vivo. Hoje, por exemplo, quando você pensa na Globo, o que é que tem de ao vivo na Globo? Os jornais. Somente os jornais. Porque toda a programação da Globo é gravada. São os jornais. Aliás, os jornais, o É de Casa no sábado, porque ele tem o momento de dar notícias, então ele não podia ser gravado. O Encontro, que também é a mesma coisa, ele tem um momento de notícia e não pode ser gravado. E a Ana Maria Braga. São esses 4. Sim. No mais, a programação é inteira gravada, né? Isso é complicado.
Isso é complicado. Talvez se a televisão aberta se colocasse de uma forma diferenciada, colocando ali o ao vivo e tal, talvez ela ganhasse um ar diferente, um fôlego diferente, Sim. né? Talvez. Mas só que hoje as pessoas não querem se colocar também ao vivo, porque ao vivo é tudo ou nada. Aí hoje tem a questão de meme, tu vai virar um meme, o pessoal vai ficar te sacaneando por uma semana, né? Pelo Então resto da vida, né? Às vezes. eles querem. Olha o Yuji, né? Sim, O sim. Yuji. Pra sempre, né? O PlayStation vai na rede social dele. Toda a foto que ele posta, tudo que ele posta, PlayStation, é todo mundo fazendo piada com PlayStation até o fim. PlayStation, pronto, não tem jeito. né? Então é complicado isso. Então hoje, Mas né, era as ao pessoas... vivo, hein? Era ao vivo, gente, porque a galera ligava pra lá. E é isso que faz a diferença. Já pensou, amiga? Programa ao vivo rolando com essa nova TV digital? Porra, olha a qualidade do negócio. Isso. Isso. Né? Então, né, talvez se a televisão passasse por uma reformulação dessa, talvez, muito provavelmente, eu acho que até com 100% de certeza eu arriscaria que ela se colocaria num patamar muito melhor do que ela está hoje. Com certeza. Muito melhor. Muito melhor. Seria né? um caminho assim excelente pra... Isso, colocar a cara a tapa mesmo. Vamos lá, vamos fazer acontecer aqui o negócio, vamos fazer. Rolou um meme, deixa rolar, né? Mas hoje as coisas estão muito enlatadas, né? Sim. Tá tudo muito ali, em tudo conserva. maquiado, tudo muito, Isso. sabe? Isso, Né? E outra coisa que eu vejo que também faz muita falta é TV regional, né? isso aí, então. Sempre foi, né? Uhum. Mas, nossa, deveria ter a regionalização. Deveria, também. Outra coisa que faz total diferença. Então hoje, né, é muito complicado a gente afirmar, né, porque a gente está colocando o SBT, né, e pincelando as outras, né, emissoras. Então é muito complicado a gente saber qual é o rumo, porque o que se sabe é, como eu falei há pouco, é que vai ter a volta do Show do Milhão dentro do programa Silvio Santos até o momento, porque também isso pode mudar, e o streaming. Agora, como é que a emissora vai se comportar depois dessa perda, a gente não sabe. A única coisa que a gente sabe, né, amigo, concluindo aqui o nosso bate-papo, é que a televisão ela se resumiu, né, entre antes de Silvio e depois de Silvio. Acho que tudo aquilo que a gente tinha, né, de memória afetiva, né, porque é inegável isso, tá lá, né, com essa figura mitológica, né, que surgiu um dia, né, na nossa TV e ficou cantando larararará até os últimos suspiros, né? Então acho que isso daí acabou. A gente coloca, né? Fica a memória, né? Vai ser sempre aquele cara que cada vez que a gente se deparar com um vídeo no YouTube, a gente vai lembrar, né, da nossa infância, das coisas que aconteceram de legais com a gente no passado e tudo. Vai ser aquele cara que vai ser aquele nosso portal cada vez que a gente se deparar com ele por aí, né? Vai transportar a gente. E a televisão, né, antiga, ele como o último baluarte, né, vai com ele. Ele leva com ele toda a nossa nostalgia, assim, sabe? Ele levou. Eu acho que é isso que fica, assim, sabe?
antes dele e depois dele, né, a TV aquilo, né, que diz a música. Não será como antes. Né? Não será. Não foi, né? Não foi Não foi. Uhum. como era antes. Ele trouxe um novo jeito, um jeito diferente, né? Uma irreverência, uma marca de como fazer TV, de como comunicar, que influenciou décadas e décadas e décadas aí, né? Uhum. E pra frente, a gente não sabe. Pode ser que isso fizesse, né, a morte dele, pode ser que novos apresentadores se inspirassem mais no jeito dele de fazer, ou pode ser que realmente siga a tendência dessa autopreservação do apresentador, da coisa mais limpa, né? Essa coisa limpa, essa coisa e tal. A gente não sabe. A gente só sabe que vai ser diferente. Né? Isso. É o que fica por hoje. É o que fica. Né? Que nada será como antes e depois de Silvio Santos, gente. É, verdade. Nada. Nada. E só para reforçar isso, né, que a gente falou lá nos primeiros minutos, falamos de Silvio Santos. Não falamos aqui em momento nenhum de Senhor Abravanel. Só para que isso fique bem claro aí para vocês. Esse papo de hoje, essa reflexão que a gente fez hoje, foi sobre Silvio Santos. Não foi sobre Senhor. Então tenham isso aí na cabecinha de vocês. Tá? A gente não vai entrar em méritos aqui. Até porque isso, né, não interessa mais, gente. Né? Não dá. Né? As cagadas foram feitas. Ninguém vai esquecer, né? Mas o foco não é esse. O foco é Silvio Santos, né? Um dos maiores comunicadores, indiscutivelmente, que a televisão brasileira já teve. O cara que marcou a minha, a tua infância, a infância de todo mundo, de 90%, inclusive, eu arrisco dizer, da população brasileira. Todos nós, ou uma boa parte, nos sentamos diante da televisão num domingo qualquer e ficamos assistindo o Silvio Santos de meio-dia a 11 horas da noite. Não tem jeito, gente. É isso, né, amigo? É isso. Então, gente, esse foi o bate-papo de hoje. Se inscreve, comenta, compartilha, manda o vídeo pra frente. Conta aí pra gente como eram os domingos de vocês que assistiam aí o Silvio Santos. O que vocês pensam sobre essa figura, né, que foi criada, né, para movimentar os nossos domingos. Comenta aí, isso é muito importante. Vocês que estão no Spotify, gente, engajem também, tá? Inclusive, vai aqui uma coisa que eu lembrei, que agora no Spotify tá o link do YouTube. Então, se você tá no Spotify, você quer saber quem são os rostinhos por trás dessas vozes, vocês cliquem no link que tá aí para vocês, que vocês são direcionados para o canal do YouTube, tá? A gente tem essa novidade aí para vocês. Então é só vocês clicarem que vocês serão direcionados para o YouTube para vocês conferirem. Mas quem são essas vozes? Aí vocês vão lá e dão esse confere, tá? O Pix, caso você queira doar qualquer valor, tá, gente? Ele tá aí fixado. Seria muito importante, inclusive, e ajudar a gente para caramba. Na descrição, a vinhetinha do intervalo já rolou essa altura do campeonato, já entregou, mas aí tá fixada na descrição, assim como o arroba do Tique, para vocês darem o confere. Quem tá no YouTube
Spotify tem o QR Code que também rola aqui de vez em quando, tá, gente? Para vocês serem direcionados lá no Spotify. Tem a chave Pix, que ela fica aparecendo aqui em cima, e o arroba do Tique aqui embaixo. Recado dado, todo mundo anotou direitinho. Se hidratem. Até a próxima sexta-feira em mais um episódio reflexivo, nostálgico às vezes também, aqui do Pode Falar. Até lá, gente. Pode falar.